Voltei para o próximo vídeo. Aqui a gente já vai na página 225. Perder as ilusões de uma cura rápida. Fazem parte do trauma as partes de sobrevivência, que possibilitam a continuação da vida após uma vivência traumática. Quanto mais drástica são as traumatizações, quanto mais as partes de sobrevivência se esforçarem para não permitir que os traumas tenham acesso à consciência, por isso as partes de sobrevivência não têm a menor ideia de como é difícil descobrir como superar uma divisão psíquica. Enquanto admitem fazer uma psicoterapia, imaginam que a cura será rápida, imediata e todos os problemas são preferivelmente resolvidos numa única lavagem. Por isso, de acordo com a minha experiência, uma parte integrante do processo de cura de um trauma é que tais ilusões se tornem conscientes e que nasçam imagens realistas sobre o tempo necessário para o processo de superação da divisão psíquica e os passos individuais requeridos. O relato de um paciente voltando de trem depois de uma sessão de terapia exemplifica esse importante reconhecimento. Um insight no trem noturno. Creio que esta noite, no trem, algo muito essencial ficou muito claro para mim. De certa forma, foi uma ilusão acreditar que, com a minha história de vida, iria conseguir, de uma vez só, a grande meta de ficar curada. Eu queria que isso acontecesse, possivelmente, sem sentimentos desagradáveis. Essa é minha forma habitual de agir, impedir que venham à tona os sentimentos desagradáveis. Porque a situação podia voltar a ficar tão desesperada como naquela ocasião, em minha infância, com medo mortal, um pavoroso medo mortal. Isso é muito sutil. Apesar disso, tem um efeito enorme no meu dia a dia. Suportar a mim mesma com os meus sentimentos desagradáveis é muito difícil para mim, pois então eu sinto imediatamente um medo natural, mortal. Essa falta de perspectiva é logo reativada. Porém, eu vou tentar. Desde a noite de ontem, sinto uma forte tristeza em mim, porque não me levei a sério nas consequências do que carrego comigo. Pensei que veria isso rapidamente com você e então tudo poderia ficar bem. Mas não é assim tão simples. Parece muito importante que eu tenha paciência comigo. Uma interação de partes psíquicas divididas e traumatizadas não se consegue num único passo. Para isso é preciso percorrer um caminho mais demorado. É preciso, primeiro, abandonar as negações, as estratégias ilusórias que nós mesmos criamos, a encenação de desvios. É necessário conjugar as forças interiores saudáveis. A vontade precisa ter o objetivo claro de recuperação, ou melhor, de recuperar uma personalidade integrada às partes dissociadas. Muita coragem é exigida para dar os passos individuais. Além disso, é imprescindível confiar nas pessoas, nas próprias forças saudáveis que existem dentro de você, no método terapêutico e no próprio terapeuta. A seguinte constelação de Bianca mostra como são importantes também os primeiros passos, pequenos passos, mas na direção correta. A ameaça invisível. Bianca tinha medo de perder o seu apartamento. Sentia a presença de uma ameaça invisível, impalpável, do exterior. E queria esclarecer, por meio de uma constelação, o que se relacionava a este medo.
A representante do seu propósito disse que não sentia medo, mas clareza. Bianca e sua representante conversaram mais longamente sobre o que ambas sabiam e sentiam. A representante do seu propósito conseguiu finalmente convencer Bianca de que o objetivo do seu medo não estava no exterior, mas estava em uma parte infantil dela mesma, que vivenciou coisas terríveis. Bianca ainda não conseguia abrir-se para essa parte dissociada, mas ficou confiante em que, com a clareza que descobriu em si, poderia progredir. Essa clareza ajudou-a a não continuar procurando o problema no seu lugar errado, mas ela pode dar o próximo passo para confrontar-se com o que foi feito a ela na sua infância. Quando se consegue um encontro com as partes dissociadas, isso pode suscitar um novo ânimo. Outra história. Tirando o saco plástico da cabeça. Estas são para mim as consequências sensíveis da nossa última sessão de terapia. Primeiro, estou mentalmente mais desperta. Segundo, sinto-me mentalmente mais forte. Terceiro, sinto-me mais completa. Quarto, abandonar as minhas ilusões muda enormemente meu sistema de crenças. Já não vejo fadas encantadas com árvores falantes. 5. Sinto que fui acordada por um beijo de um sonho da bela adormecida. Meu saco plástico da cabeça sumiu. Efeito secundário negativo da sessão de ontem. Sinto meu corpo e as dores correspondentes no meu corpo. Quando ocorre violência num trauma, as dores, os sentimentos resultantes, que são medo, repulsa, nojo e raiva, precisam ser revividos numa certa medida, numa reação original inconsciente ao trauma. O sistema neurovegetativo foi parcialmente bloqueado, com que certos reflexos musculares deixaram de funcionar. Na situação de violência, foi preciso engolir ao invés de cuspir. Em vez do reflexo natural do grito de medo, as cordas vocais ficaram bloqueadas. Em vez de correr, as musculaturas das pernas enrijeceram. Esse aspecto da reação ao trauma foi especialmente ressaltado pelo pesquisador e terapeuta de traumas americano Peter Levine. A dissolução do trauma significa também a supressão de bloqueios do sistema neurovegetativo, com a consequente desoneração dos reflexos bloqueados. Pode, então, acontecer que a pessoa traumatizada grite, bata localmente em torno de si, eventualmente vomite, ou faça outras coisas para recolocar em função os seus reflexos bloqueados. Um especial desafio é colocado pelos impulsos de raivas reprimidos. Dar livre movimento a eles pode propiciar atos insensatos de vingança, atos insanos, né? Por isso é importante encontrar os meios para utilizar esse potencial energético em atos construtivos. Esse é o movimento que a gente traz. Outra informação: abandonar os sentimentos adotados por simbiose. Cultivar sentimentos adotados por simbiose não faz ninguém progredir, porque não se baseiam nas expectativas pessoais de vida. Quando se consegue sair desse estado emocional enredados em simbiose, os sentimentos reais podem emergir, permitindo que a pessoa configure a sua própria vida. História: sacudindo os estados emocionais. Muitas vezes eu
Transito velozmente entre estados emocionais igualmente insuportáveis. Algumas vezes é o pânico, depois a perda da realidade, a depressão, o desassossego. Tentei entender cada estado individualmente, compreendê-lo profundamente. Porém, quanto mais me aprofundava, mais camadas apareciam como uma grande cebola e mais desorientado eu ficava. Isso agora mudou. Registro esses estados mais absolutamente. Não me interesso mais pelo que se oculta em profundidade, porque jamais poderei entender isso. Então, também porque isso não me faz progredir. Pelo contrário, eu mergulho ainda mais profundamente nesses sentimentos. E no final está sempre a grande dissociação. Ultimamente, estou percebendo esses estados. Então, procuro tranquilamente sentir-me e sacudi-los de mim. Não consigo descrever isso em precisão. É como um salto para fora, uma sacudidela, um empurrão para longe, porque esses estados não me levam para frente, nem me proporcionam qualquer melhora. Assim, existe agora, paralelamente a isso, um sentimento que não faz parte desses estados, mas ainda é muito indeciso. Ele sempre emerge depois que eu consigo sacudir tudo, mas depois aparece mais um desses estados negativos. Eles entram e saem livremente pela porta aberta. Entretanto, nos momentos em que não há estados negativos, eu passo muito bem, fico relaxado, vivencio como muito real, sobretudo influenciável. Isso eu gostaria de consolidar ou, num primeiro passo, conseguir que o meu estado positivo dure mais e eu consiga pular fora dele cada vez mais depressa. É preciso estar disposto a renunciar a tais sentimentos traumáticos adotados para que podem ser muito intensos. Muitas vezes eles são tenazmente retidos. Às vezes a própria pessoa tira desse sofrimento um prazer, devido ao medo em que, na falta dele, ela caiu no nada ou no vazio interior. Até o próximo vídeo.